Agradecemos ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite, com o objetivo, como já temos declarado, de mostrar a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador, de alertar as pessoas que ainda não têm essa mesma esperança que nós, dos momentos em que estamos vivendo no que diz respeito à graça de Cristo Jesus. Nós estudamos na parte da manhã sobre a graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus, na dispensação da igreja. E destacamos naquela ocasião algo relacionado à impossibilidade do homem buscar salvação e obter, a não ser por meio de Cristo Jesus e da cruz do Calvário. Destacamos também que, uma vez compreendendo isso, nós temos grandes responsabilidades na qualidade de crentes em Cristo Jesus. Não basta só declarar a salvação na pessoa de Jesus, não basta simplesmente ter uma vida que encaminhe corretamente diante da sociedade, mas é importante que, aliado à salvação na pessoa de Cristo, nós busquemos a santificação em todos os ramos e caminhos da nossa vida. Não somente na igreja, mas na sociedade, no trabalho, em todos os lugares. Portanto, somos responsáveis diante de Deus, cada um de nós, e somos responsáveis também como integrantes da Igreja de Cristo e como integrantes da igreja local, como cristãos, que resplandeça a sua luz, que seja sal, que possa mostrar que a sua vida é uma vida reservada por Cristo, uma vida que foi lavada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Sabemos que aceitar Cristo como Senhor e Salvador é o quanto basta para ir para os céus. Temos diversos exemplos na palavra de Deus, mas enquanto cristãos aqui neste mundo, nós somos convidados a termos vidas regradas diante do Senhor. E vida regrada pela palavra de Deus é uma vida de responsabilidade. É um cristão que tenha interesse em proclamar o evangelho do Senhor por meio do seu testemunho. E é dessa forma que nós somos convidados. Não somos convidados a sermos cristãos somente nos domingos de manhã e à noite, mas em todos os momentos da nossa vida, quando somos desafiados pelas diversos enfrentamentos que passamos no nosso dia a dia. Nós estudamos também que aceitar Cristo como Senhor e Salvador nos oferece grandes benefícios de participarmos de grandes eventos espirituais separados por Deus para aqueles que são cristãos, e destacamos aqui da ceia do Senhor, destacamos o batismo, que são eventos orientados pelo Senhor para aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. Destacamos que dentre esses diversos benefícios, nós temos também a garantia, e sentimos isso, a presença do Espírito Santo em nós como nosso Consolador e como aquele que representa o selo de garantia de que nós, aceitando Cristo, estamos destinados aos céus. Nós destacamos todas essas verdades espirituais e bíblicas. E o escritor da revista, ele nos convida a pensar também nas penalidades a que estamos sujeitos quando nós não estamos debaixo das ordenanças de Deus no que diz respeito à nossa vida espiritual.
Lá em Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 31, tem alguns versículos importantes que nós vamos destacar aqui e que serve para o nosso alerta no que diz respeito a essas penalidades. Capítulo 10, em especial, o versículo 31. Hebreus 10, 31, diz o seguinte: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa palavra, dentro do contexto aqui, o escritor dos Hebreus está direcionando ao povo judeu, ao povo hebreu, ao povo cristão. Como crentes em Cristo Jesus, nós temos uma missão importantíssima aqui na terra. Como integrantes da Igreja de Cristo, nós temos uma obrigação enorme aqui na terra. E ela é destacada na palavra de Deus em diversos momentos. Nós somos responsáveis pela divulgação do Evangelho de Cristo. E isso não é pouca coisa, tanto em privilégio quanto em obrigação. Tanto não é que o Senhor traz esse alerta espiritual para cada um de nós. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Nós identificamos como filhos de Deus. E isso é um privilégio muito grande na nossa trajetória de vida como cristãos. E por isso, temos que observar os alertas de Deus, em especial o que está inserido nesse versículo. Horrenda coisa, terrível coisa, miserável ação é aquele que se dispõe a enfrentar as ordenanças de Deus, ainda como cristãos. E por que estamos falando nisso com toda veemência? E por que o escritor da lição traz esse versículo com tanto destaque para as nossas vidas? É porque na qualidade de cristão, nesses últimos dias da graça, temos vivido dissolutamente, displicentemente. Nós estamos vendo a nossa geração perdida no mundo. Filhos de crentes dominados e envolvidos com a obra satânica. Jovens, adolescentes que conhecem a verdade de Cristo Jesus e estão vivendo uma vida promíscua, uma vida voltada para a criminalidade. Tem crescido a cada dia o número de jovens que passaram pelos bancos de escola dominical e das igrejas e estão perdidos pelo mundo afora. E muito mais sérios, conhecedores da palavra de Deus. E aí nós estamos a lamentar o quanto temos errado na criação dos nossos filhos. O quanto temos deixado de ser exemplo para os nossos netos. O quanto temos levado uma vida dispersa no contexto de uma igreja local, sem compromissos, sem enganjar na obra do Senhor, deixando sempre para depois. Tiramos pelas nossas famílias mesmo. Quantas pessoas das quais pertencem as nossas famílias e nós podemos transmitir para elas algo relacionado à palavra de Deus, a seriedade que é a palavra de Deus, a responsabilidade que temos de levar o nome de Cristo como sal e como luz.
E essas vidas estão totalmente destruídas. Vira e mexe, nós ouvimos comentários: filho de fulano, está no mundo. Filho de Beltrano, está no mundo. Foi criado no Evangelho. Mas onde está o problema? Será que está no Evangelho em si? Não, não está no Evangelho. Este Evangelho é o mesmo. A salvação por meio da graça na pessoa de Cristo, gratuitamente. É isso que tem sido pregado nos púlpitos das igrejas que professam a fé na pessoa de Cristo, em que seus integrantes são fiéis à palavra de Deus como regra fiel. E por que então temos percebido, visto, presenciado, testemunhado o definhar de uma igreja local, de grandes famílias que reuniam no passado com numerosas pessoas, 1, 2, 3 e até 4 gerações de pessoas criadas no Evangelho, e hoje nós não conseguimos sequer pela nosso testemunho, pelo falar da palavra de Deus, segurar na igreja, segurar no sentido de mostrar à pessoa que em Cristo há salvação, nem a primeira geração. Isso é momento de nós refletirmos, de nós fazermos um balanço espiritual das nossas vidas. Por que isso tem acontecido conosco? Será que perdemos a noção da seriedade do Evangelho? Será que estamos pensando como muitos e que o inimigo tem colocado, no final Deus é amor e leva todo mundo para o céu? Será que nós temos deixado as nossas Bíblias fechadas dentro dos nossos lares? Porque não se pode mais falar de Cristo ali, na presença de fulano, de Beltrano, de Ciclano, porque é culto, porque tem um grande saber, porque tem um grande poderio econômico. E essas pessoas estão com suas vidas preenchidas com as coisas desse mundo. E aí lamentamos, e aí choramos. E aí vem a palavra do Senhor e traz para nós um alerta como esse. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus tem mãos que acaricia, que pega no colo, que protege, que abençoa, que guarda. Mas essas mesmas mãos, elas pesam quando precisa. E o pesar de Deus com suas mãos sobre nós traz consequências seríssimas. Basta olhar para nós mesmos. Nos momentos em que afastamos de Deus na nossa trajetória espiritual, quão foi pesada a mão de Deus sobre nós. Não que Ele queira castigar, não que Ele seja um Deus de vingança para aqueles que são seus filhos. Deus é um Deus vingador, sim, está escrito na sua palavra, mas para aqueles que viram as costas para Ele. No que diz respeito à salvação. Essas mesmas mãos que acaricia, que pega no colo, que oferece um afago, são mãos pesadas quando nós, na qualidade de cristãos, voluntariamente, não atentamos para as verdades da sua palavra. Por que somos assim?
Por que as coisas de Deus ficam sempre em segundo plano? Por que as nossas prioridades são materiais? Por que os nossos desejos são desejos carnais? Ah, nós vivemos sob o domínio do pecado ainda, sim, não tenho dúvida. Mas se o Senhor não acreditasse em nós, certamente não estava escrito na sua palavra que é importante a santificação, que é importante zelar pela nossa vida espiritual, que é importante estarmos ocupados com o trabalho do Evangelho de Cristo e da Igreja. Que é importante termos um testemunho liso, puro, transparente, fiel. É o que o Senhor nos convida nesta noite. A manifestação da graça de Deus na nova aliança nos deixa maravilhados. Maravilhados porque estávamos perdidos, sem Deus, sem esperança, sem salvação. Estávamos perdidos, sujos, imundos, num lugar de lodo, escorregadio, sem firmeza e sem pureza e limpeza. Ele tirou-nos desse lugar. E nós compreendemos isso. Éramos perdidos. Caminhávamos para o inferno. Escravos de Satanás. Servos de demônios. Jesus Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Nos deu a condição de sermos chamados seus filhos. Colocou nos nossos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Curou as nossas feridas, sarou as nossas chagas, tumores não espremidos com óleo. E por que de tudo isso? E ele valorizou esta condição. Tanto valorizou que ele se fez assim por nós. Basta observarmos Isaías 53, quando diz que ele não tinha beleza nem formosura, nada que pudéssemos atrair. Por quê? Porque ele tomou o nosso lugar. Essa sujeira que nós estávamos enfiados nela pelo pecado, Jesus Cristo trouxe para si e colocou sobre os seus ombros para nos lavar com o seu sangue, nos purificar, nos colocar vestes brancas como a neve e nos oferecer os céus como morada eterna na presença dele. Por que somos tão displicentes quanto a isso? Se Jesus Cristo, o Deus eterno, o Filho do Deus eterno, se importou com cada um de nós, importou com você que é crente em Cristo Jesus, importou com você que ainda não é crente em Cristo Jesus, está ouvindo esta palavra, no sentido de mostrar ao teu coração o que está escrito na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11, quando lemos assim. Olha só o que Deus tem para te dizer, meu prezado ouvinte. Tito, capítulo 2, versículo 11.
porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Meu prezado irmão, essa verdade aqui serve para cada um de nós. Quando nós lembramos que o Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, nos concedeu a salvação, a reconciliação, e nós compreendemos isso através do plano de salvação, e nós sentimos, reconhecemos e declaramos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e olhamos para as nossas próprias vidas e percebemos que sequer nós estamos transmitindo isso para as pessoas que estão ao nosso redor, precisamos ligar o alerta espiritual na nossa vida. É bem verdade que a palavra de Deus nos diz que iria acontecer esta frieza espiritual nos últimos tempos da graça. Mas se nós estamos tendo o alerta espiritual do Senhor através dessa palavra, pelo cuidado que teve o escritor dessa revista de trazer este alerta para nós, esses ensinamentos espirituais, a disposição que você teve de estar aqui no dia de hoje, na parte da manhã e agora à noite para ouvir a palavra do Senhor, e esta palavra com o objetivo de falar ao teu coração e com certeza através do Espírito ela está falando como falou ao meu, isso deve trazer em nós um constrangimento tal, no sentido positivo, de que é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de falar para aqueles que estão ao nosso redor, e não precisamos ir longe para detectar pessoas assim, que precisam do Evangelho de Cristo, como já dissemos, são parentes próximos nossos, de gerações bem próximas. São colegas de trabalho, de escola, vizinhos, são pessoas queridas nossas e que cruzam conosco todos os dias e nós mantemos os nossos lábios fechados diante da cegueira espiritual com que essas pessoas trafegam no nosso meio. Mas essa palavra também ela é de despertamento e de salvação àqueles que estão aqui, estão em casa e vão ouvir esta mensagem, no sentido de destacar que o único método de salvação outorgado por Deus ao homem desta era que estamos vivendo é a cruz de Cristo. É o próprio Cristo. É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E por isso ele destaca, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. Todos aqueles que compreendem essa mensagem. Todos aqueles que querem abrir os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, no sentido de aceitar a palavra da Bíblia como sendo uma regra de fé. Aceitar o personagem bíblico Cristo Jesus, que é real. Não é simplesmente uma história, mas é uma realidade que nós vivemos. O mundo hoje só
alcançará perdão e salvação por meio de Cristo Jesus, não há outro. Não existe outra forma. E Ele é democrático, o nosso Deus, porque destaca que esta salvação, que está trazendo a salvação para todos os homens. Jesus Cristo trouxe salvação a todos os homens. Basta o homem aceitar. Basta o homem aceitar. E o aceitar é gratuito. E o aceitar é expressar, às vezes com palavras, às vezes sem palavras, mas é abrir o coração e deixar realmente o Senhor entrar, o Espírito Santo fazer morada, fazer compreender a salvação por meio de Cristo. Ensinando-nos, versículo 12, que renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, renunciar à impiedade ímpio é aquele que não acredita em Deus. Renunciar a isso, deixe isso de lado. Isso vai te levar para o inferno. Você que não acredita em Deus, você que acredita em obras, você que acredita em dinheiro, em posição social, posição ideológica, filosófica, você que acredita em imagens, você que acredita em toda a série de coisas que Satanás oferece, que o mundo oferece, pode estar certo que isso é contrário à palavra de Deus, não te leva à salvação, muito pelo contrário, leva o homem à cegueira espiritual para o inferno. Renunciando à impiedade e à concupiscência mundana. O homem precisa viver nesse século e o cristão é convidado a ser assim a partir do momento que aceita Cristo, viver com sobriedade, com justiça e com piedade. Piedade é o homem pio, é o homem que acredita em Deus, acredita na salvação em Cristo, acredita nos céus, acredita na eternidade com Deus. Esse é o homem pio, piedade. E aqui nós somos desta natureza e isso nos impulsiona a mostrar para as pessoas que não acreditam em Deus que Ele é real. Porque vive em nossa vida. E nós damos testemunho desta realidade. Vivemos um Deus que é um Deus verdadeiro e habita em nós. Viver de forma justa, sóbria. A justiça de Deus nos cobre. Somos justificados por Cristo. E embora cometendo deslizes e pecados aqui neste mundo, o sangue de Cristo Jesus tem o poder de limpar os nossos pecados, passado, presente e futuro, ao ponto de preparar-nos para entrarmos no céu de forma santa, justa e piedosamente. Como destaca o versículo, de forma sóbria, aguardando a bem-aventurada esperança. Que bem-aventurada esperança é essa? Diz-nos o escritor, o aparecimento da glória do grande Deus. E nós já podemos gozar disso enquanto vivemos aqui, porque estamos cobertos com a graça de Deus, com a glória de Deus, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. Isso é um sinal extraordinário daqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, no sentido daquilo que de melhor haverá de descortinar sobre nós nos céus, a bem-aventurança da glória de Deus. E ele destaca aqui no versículo 14, o qual a si mesmo por nós, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. É aquilo que o Senhor nos convida nesta noite como cristãos.
como crentes. O Senhor nos resgatou, sim, para a bem-aventurança dos céus, mas Ele nos preparou para vivermos aqui neste mundo como povo especial, zeloso e de boas obras. Que sejamos assim, crentes que aqui estão e que estão ouvindo esta palavra. Estamos sendo desafiados por Deus a termos vidas mais compromissadas com Ele. Porque somos um povo especial, ensinados às boas obras. E a você, meu prezado ouvinte, que possa compreender que a graça de Deus manifestou para você através de Cristo Jesus para te dar a salvação. Ele quer levar você para os céus. E isso é daqui a pouco. Estamos muito próximos da volta de Cristo. Não há um cristão sequer neste mundo que conheça o mínimo da palavra de Deus e que não esteja, no bom sentido, ansioso por esse momento, vendo o que nós estamos vendo mundo afora. Por isso, aceite o Senhor para livrar da perdição eterna e receber a salvação, os céus, na presença de Deus. Amém.